Milionário chega do trabalho e vê a babá, ensinando seu filho herdeiro a dançar. A babá, sem temer as consequências, o ensinava a dançar, desafiando a ordem implacável daquela casa. A proibição do milionário foi imediata. Dança não teria mais espaço naquela casa. Mas no momento mais inesperado, ele fez algo que chocou a todos. Veja essa incrível reviravolta até o final. O controle era o alicerce da existência de Marcelo Bittencourt. Cada decisão, cada passo, cada negócio fechado, tudo meticulosamente planejado. Esta disciplina inabalável havia construído seu império imobiliário, acumulado sua fortuna e garantido sua posição como um dos homens mais influentes de São Paulo. Sua presença imponente preenchia salas de reuniões. Seu nome adornava arranha-céus por toda a cidade e sua reputação de precisão inflexível o precedia em todos os lugares. A vida de Marcelo funcionava como um relógio. Ele acordava às 5 em ponto, mantinha um regime rigoroso de exercícios e começava seu dia de trabalho precisamente às 7h30. Fins de semana eram para planejamento estratégico e ocasionais jantares de negócios. Não havia espaço para espontaneidade, nem lugar para imprevisibilidade. Este era o esquema para o sucesso que nunca havia falhado. Dentro das paredes de sua mansão na Avenida Paulista, as regras eram tão inegociáveis quanto em seus negócios. A equipe se movia com eficiência silenciosa. As refeições eram servidas em horários exatos, e seu filho de 13 anos, Tiago, estava sendo moldado para seguir o mesmo caminho. O horário do menino era estruturado ao minuto: escola particular, prestigiosa, tutoria avançada de matemática, aulas de pensamento estratégico e treinamento de etiqueta empresarial. Tiago herdaria o Império Bittencourt um dia, e Marcelo garantiria que ele estivesse preparado, sem desvios, sem distrações. Um homem Bittencourt constrói, lidera e conquista. Marcelo frequentemente lembrava Tiago durante seus jantares semanais de avaliação. Sentimentalismo é fraqueza, controle é força. Aquela terça-feira à tarde, em setembro, foi incomum apenas porque Marcelo voltou para casa mais cedo. Uma reunião com investidores internacionais havia terminado antes do previsto, uma ocorrência rara que perturbou sua rotina. Quando seu motorista estacionou na entrada circular da mansão, Marcelo verificou seu relógio. 15h47. Tiago não voltaria do Colégio Bandeirantes por mais 1 hora, e a casa estaria silenciosa, permitindo-lhe preparar-se para a reunião do conselho no dia seguinte. Mas ao entrar pela grande porta, algo parecia diferente. O silêncio habitual da mansão, um testemunho de ordem e respeito, estava interrompido por música. Passos rítmicos e risadas abafadas ecoavam pelos corredores, preenchendo espaços que sempre pareceram intocáveis. A mandíbula de Marcelo enrijeceu enquanto ele seguia o som, seus sapatos italianos de couro batendo contra o piso de mármore. A música ficava mais alta à medida que ele se aproximava da sala de estar principal, um espaço amplo normalmente reservado para entreter importantes associados de negócios. Marcelo raramente entrava nesta sala fora de eventos programados. Ao empurrar as portas duplas, ele congelou na entrada, incapaz de processar o que estava acontecendo em sua própria casa. No centro da sala, com o tapete persa antigo enrolado e os móveis empurrados contra as paredes, Tiago girava com os olhos fechados, braços estendidos, completamente entregue ao ritmo da melodia. Seus movimentos eram precisos, porém fluidos, nada como a postura rígida que Marcelo havia incutido nele. Ao seu lado, a senhorita Sara Cardoso, a babá que Marcelo havia contratado após a partida de sua esposa Carolina 3 anos antes, guiava o menino, corrigindo sua postura, refinando seus movimentos. Sinta a música, Tiago. Ela o encorajava em um tom gentil que Marcelo nunca havia usado com seu filho. Deixe-a fluir através de você. Isso mesmo. Agora estenda. Alcance. Isto não era algum jogo infantil. Os movimentos eram ensaiados, praticados, sérios. Tiago executou um giro que exigia tanto habilidade técnica quanto expressão artística, algo que só poderia vir de um treinamento extensivo. A percepção atingiu Marcelo como um golpe físico. Seu filho, seu herdeiro,
Estava dançando. Não apenas dançando, mas dançando com paixão, com propósito. O que significa isso? A voz de Marcelo cortou a música como uma lâmina de aço. Tiago tropeçou no meio do passo, seus olhos se abrindo de terror. Sara Cardoso, imediatamente, deu um passo à frente, instintivamente se posicionando entre pai e filho. Sr. Bittencourt não esperava que o senhor chegasse tão cedo, ela disse, mantendo sua compostura embora suas bochechas corassem de surpresa. Claramente, Marcelo respondeu, sua voz perigosamente baixa. Ele pegou o controle remoto do sistema de som e silenciou a música com um clique decisivo. A súbita ausência de som fez a sala parecer cavernosa. Pai, eu posso explicar, Tiago começou, sua voz pequena. Tiago, vá para seu quarto. Agora. Mas pai. Agora. Tiago estremeceu com o volume. Então, assentiu, cabeça baixa, enquanto passava apressadamente por seu pai sem fazer contato visual. Marcelo esperou até ouvir os passos do menino subindo as escadas antes de voltar sua atenção para a senhorita Cardoso. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele exigiu. Sara Cardoso não se intimidava facilmente. Aos 32 anos, ela havia passado anos trabalhando com famílias de alto perfil por todo o sudeste do Brasil antes de vir para os Bittencourt. Sua formação em desenvolvimento infantil e educação a tornava muito requisitada, e Marcelo já havia investigado minuciosamente antes de contratá-la para cuidar de Tiago após a partida de Carolina. Tiago tem se interessado por dança há cerca de 6 meses, ela respondeu honestamente. Ele tem talento natural, Sr. Bittencourt. Talento excepcional, na verdade. As palavras atingiram Marcelo como golpes individuais, cada um desencadeando memórias que ele havia passado décadas enterrando. Em sua mente, ele subitamente tinha 16 anos novamente, praticando em segredo, movendo-se ao som de música que o fazia se sentir vivo pela primeira vez em sua vida, rigidamente regimentada. Ele lembrou-se da liberdade, da alegria e então do peso esmagador da descoberta de seu pai. Wilson Bittencourt tinha sido ainda mais inflexível que Marcelo. A humilhação de ser arrastado do palco do centro comunitário na frente de todos, as semanas confinado em casa, exceto para a escola, a queima de seus sapatos de dança na lareira enquanto ele era forçado a assistir, essas memórias haviam sido trancadas, mas agora irrompiam a superfície, escaldando-o por dentro. Isso termina hoje, Marcelo declarou, sua voz oca. Não haverá mais dança nesta casa, nem agora nem nunca. A expressão de Sara mudou de apreensão para preocupação. Sr. Bittencourt, com todo respeito, Tiago encontra verdadeira alegria na dança. Ele é excepcionalmente talentoso. Suprimir. Essa paixão poderia ser prejudicial ao seu desenvolvimento. Não pedi sua avaliação psicológica, senhorita Cardoso. Estou informando minha decisão a respeito do meu filho. A dança não é uma distração das outras responsabilidades dele. Sara persistiu. Está ensinando-lhe disciplina, foco, expressão emocional. Expressão emocional. Marcelo escarneceu. De que isso servirá quando ele estiver negociando contratos de milhões de reais, quando estiver enfrentando concorrentes que o destruiriam ao primeiro sinal de fraqueza? Há força na expressão artística, Sr. Bittencourt. Diferente do que o senhor possa reconhecer. Mas força não obstante. A paciência de Marcelo evaporou. A senhora foi contratada para apoiar a educação de Tiago e garantir seu bem-estar enquanto eu trabalho. Não foi contratada para minar minha autoridade ou introduzir distrações que não têm lugar no futuro dele. Sara endireitou sua postura, encontrando seu olhar diretamente. Tiago merece a chance de explorar seus talentos e interesses. Todas as crianças merecem. Esta discussão está encerrada, senhorita Cardoso. Marcelo arrumou sua gravata, um gesto que frequentemente usava para sinalizar a conclusão de uma negociação. E assim está seu emprego aqui. Espero que tenha seus pertences embalados e esteja fora desta casa até esta noite. Os olhos de Sara se arregalaram. O senhor está me demitindo? Assim, simplesmente. Estou removendo uma influência que ameaça o futuro do meu filho. O senhor considerou que seu filho pode ter um futuro diferente daquele que planejou? Sara desafiou, sua voz calma, mas firme. Que ele pode ter sonhos próprios?
Algo perigoso lampejou nos olhos de Marcelo. A senhora tem até às 20h. Prepararei seu cheque final. Enquanto Marcelo se virava para sair, Sara o chamou. Ele vai ressentir-se com o senhor por isso, sabia? É isso que realmente quer? Marcelo pausou na porta, mas não se virou. O que eu quero é o melhor para meu filho, algo que a senhora claramente não entende. Ele fechou a porta atrás de si com controle deliberado, embora tudo dentro dele quisesse batê-la. Enquanto caminhava em direção a seu escritório, Marcelo recusou-se a reconhecer o eco das palavras de seu pai em sua própria voz, a perpetuação de um ciclo que ele uma vez jurara quebrar. Atrás da porta fechada de seu escritório, Marcelo serviu-se de 2 doses de uísque, uma indulgência rara durante o horário de trabalho. Ele olhou pela janela para o horizonte de São Paulo, que ajudara a moldar, sentindo pela primeira vez em anos que algo dentro de seu mundo cuidadosamente construído havia escapado de seu controle. Os dias seguintes à partida de Sara Cardoso se desenrolaram com precisão mecânica. Marcelo restabeleceu a estrutura rígida da casa, contratando uma nova babá, a senhora Eleonora Winter, uma mulher severa nos seus 50 anos, com referências impecáveis de famílias militares, em 48 horas. Os móveis da sala de estar foram devolvidos à sua posição original, o sistema de som desconectado. Para olhos não treinados, a ordem havia sido restaurada na mansão Bittencourt. Mas Marcelo não estava cego às mudanças em seu filho. Tiago movia-se pela casa como um fantasma, seus olhos baixos, seus ombros curvados como se carregando um peso invisível. Ele respondia às perguntas com monossílabos, comia pouco nas refeições e passava a maior parte do tempo sozinho, em seu quarto. Seu desempenho acadêmico permanecia exemplar. Um Bittencourt nunca vacilava profissionalmente, mas a centelha por trás de seus olhos havia se apagado. Tiago não tem sido ele mesmo ultimamente, a senhora Winter relatou durante seu briefing semanal. Ele completa todas as tarefas eficientemente, mas não mostra entusiasmo. Talvez esteja ficando doente. Marcelo descartou suas preocupações. Ele está se ajustando a uma nova rotina. Faz parte do crescimento. Aprender que a vida nem sempre é confortável. Claro, senhor, a senhora Winter respondeu, embora sua expressão sugerisse que não estava totalmente convencida. 2 semanas após a demissão de Sara, Marcelo se encontrou demorando-se do lado de fora do quarto de Tiago. A porta estava ligeiramente entreaberta e, através da fresta, ele podia ver seu filho sentado em sua escrivaninha, lição de casa completa, olhando fixamente para a parede. Por um breve momento, a resolução de Marcelo vacilou. Será que esta quietude era realmente melhor que o movimento alegre que testemunhara? O pensamento foi interrompido pelo zumbido de seu telefone. Ricardo Cavalcante, seu assistente executivo, raramente ligava após o expediente, a menos que algo significativo tivesse ocorrido. Bittencourt, Marcelo atendeu, afastando-se da porta de Tiago. Senhor, há algo que o senhor deveria saber. O tom de Ricardo era cauteloso. Henrique Wilkinson tem feito perguntas sobre Tiago. Marcelo congelou. Henrique Wilkinson era seu mais formidável rival nos negócios, o CEO do grupo Wilkinson Desenvolvimento, que vinha tentando superar as empresas Bittencourt há anos. Que tipo de perguntas? Marcelo perguntou, embora um sentimento de afundamento lhe dissesse que já sabia. Aparentemente, ele anda perguntando sobre os interesses extracurriculares de Tiago, especificamente sobre dança. O corredor pareceu inclinar-se sob os pés de Marcelo. Como ele poderia saber sobre isso? Não tenho certeza, senhor, mas ele mencionou isso no almoço do Clube Econômico hoje. Fez um comentário sobre o herdeiro Bittencourt preferindo sapatilhas de balé a plantas arquitetônicas. Perto de Marcelo apertou-se em torno de seu telefone. Quem mais ouviu isso? A pausa do outro lado de Ricardo foi resposta suficiente. Vários membros do conselho estavam presentes e representantes do Banco Nacional estavam na mesa ao lado. O Banco Nacional estava atualmente considerando financiar o mais novo projeto de desenvolvimento de Bittencourt, um projeto que cimentaria a futura herança de Tiago. Controle de danos, Ricardo.
imediatamente. Já estou nisso, senhor. Agendei reuniões com as principais partes interessadas para amanhã de manhã, mas Ricardo hesitou. Fale livremente. A narrativa está ganhando força, senhor. Wilkinson está sugerindo que Tiago não tem interesse em assumir a empresa algum dia. Ele está usando isso para criar dúvidas sobre a estabilidade de longo prazo da Bittencourt. As implicações estratégicas se desdobraram na mente de Marcelo como um jogo de xadrez. Henrique Wilkinson não estava apenas atacando-o pessoalmente, estava alvejando o futuro da empresa, usando Tiago como alavanca. No mundo impiedosamente competitivo do desenvolvimento imobiliário paulistano, mesmo um sussurro de incerteza poderia afugentar investidores. Vou lidar com isso, Marcelo disse com finalidade. Tenha o carro pronto às 7h. Após encerrar a ligação, Marcelo permaneceu imóvel no corredor. O império que ele passara a vida construindo estava sob ameaça, porque seu filho havia sido flagrado dançando. A ironia poderia ter sido humorística, se não fosse tão devastadora. Na manhã seguinte, Marcelo entrou na sala do conselho com a passada confiante que se tornara sua marca registrada. Nada em sua aparência traía a tempestade fermentando sob a superfície. Seu terno sob medida estava impecável, sua expressão composta. Senhores, ele dirigiu-se aos membros do conselho reunidos. Obrigado por ajustarem seus horários com tão pouco aviso. Marcelo lançou-se numa apresentação sobre a mais recente aquisição da empresa, magistralmente direcionando a conversa para o planejamento futuro. Exatamente como havia antecipado, Bernardo Campos, seu membro do conselho, a mais antigo, mordeu a isca. Falando em planejamento futuro, Marcelo, Bernardo começou, tem havido algumas questões circulando sobre planos de sucessão. Marcelo assentiu, como se estivesse esperando exatamente esta pergunta. Tiago está progredindo excepcionalmente bem. Sua compreensão de nosso modelo de negócios é avançada para sua idade e suas habilidades analíticas são notáveis. É reconfortante ouvir isso, disse João Portela, outro membro do conselho, especialmente considerando alguns rumores que têm circulado. Rumores? Marcelo ergueu uma sobrancelha, fingindo ignorância. Henrique Wilkinson parece pensar que seu filho tem aspirações artísticas em vez de interesses comerciais. Portela continuou, observando Marcelo atentamente, para sua reação. Marcelo permitiu-se uma risada calculada. Senhores, meu filho tem 13 anos. Como muitos meninos de sua idade, ele experimenta diferentes atividades. No ano passado era esgrima. Antes disso, o clube de xadrez. Essas explorações constroem caráter e pensamento diversificado, qualidades que o servirão bem quando eventualmente assumir a liderança desta empresa. A tensão na sala diminuiu ligeiramente, mas Marcelo sabia que o assunto não estava encerrado. Henrique Wilkinson deveria estar mais preocupado com o desempenho de sua própria empresa do que especulando sobre os hobbies do meu filho. Marcelo acrescentou seu tom endurecendo. Talvez seu recente fracasso em garantir o projeto Riverside tenha deixado-o com tempo demais em suas mãos. O lembrete sutil do recente revés de seu rival mudou a energia da sala. Logo a conversa voltou-se para assuntos comerciais mais urgentes, e ao final da reunião, Marcelo havia neutralizado com sucesso a ameaça imediata. Mas ele entendeu que esta era apenas uma solução temporária. Enquanto os membros do conselho saíam, Bernardo Campos demorou-se. Você lidou bem com isso, Bernardo disse assim que ficaram sozinhos. Mas o Wilkinson não vai desistir facilmente. Ele fareja sangue na água. A mandíbula de Marcelo apertou-se. Deixe-o circular, ele não encontrará fraqueza aqui. Bernardo, que conhecia Marcelo há mais de 20 anos, estudou-o pensativamente. Há alguma verdade nisso? Sobre Tiago? Por um momento, Marcelo considerou confidenciar em seu velho amigo sobre o que testemunhara em sua sala de estar. Sobre o conflito rugindo dentro dele. Mas vulnerabilidade não estava no manual dos Bittencourt. Tiago liderará esta empresa um dia, Marcelo afirmou firmemente. Essa é a única verdade que importa. Bernardo pareceu pesar suas próximas palavras, cuidadosamente.
Minha filha dançou por anos antes de ir para a faculdade de Direito. Agora ela é uma das melhores advogadas corporativas de São Paulo. Os dois mundos não são mutuamente exclusivos, sabe? A expressão de Marcelo permaneceu neutra, mas seu tom carregava um claro aviso. Agradeço sua preocupação, Bernardo, mas não preciso de conselhos parentais. Justo. Bernardo levantou suas mãos em rendição. Apenas lembre-se que as árvores mais fortes são aquelas que sabem como curvar-se ao vento sem quebrar. Marcelo reuniu seus documentos, sinalizando o fim de sua conversa. Bittencourts não se curvam. Mas enquanto caminhava para seu escritório, Marcelo não conseguia descartar completamente as palavras de Bernardo. A analogia persistia, junto com uma pergunta desconfortável. Se os Bittencourts não se curvavam, isso significava que, eventualmente, quebravam. Nos dias seguintes, Marcelo implementou sua estratégia com precisão militar. Ele providenciou para que Tiago participasse de jantares com clientes-chave, exibindo a inteligência e a compostura do menino. Agendou oportunidades fotográficas em canteiros de obras, com Tiago usando uma miniatura de capacete de segurança, aprendendo o negócio da família. A mensagem era clara. O legado Bittencourt estava seguro. No entanto, apesar dessas demonstrações públicas, a realidade privada estava se fraturando. Tiago atuava impecavelmente diante de clientes e câmeras, mas em casa, a distância entre pai e filho crescia. Suas conversas tornaram-se cada vez mais forçadas, limitadas a discussões sobre escola e negócios. O relacionamento descontraído, que uma vez haviam compartilhado, nunca efusivo, mas genuíno, havia evaporado. Uma noite, ao passar pelo quarto de Tiago, ele ouviu um som que o deixou gelado. Música, fraca mas inconfundível, vazava pela porta fechada. Por um momento, Marcelo permaneceu congelado, sua mão a meio caminho da maçaneta. Então, forçou-se a se afastar. Naquela noite, Marcelo sonhou com seu próprio pai. No sonho, Wilson Bittencourt pairava sobre ele, rosto contorcido com o mesmo nojo que Marcelo vira no dia em que fora pego dançando. Fraqueza, a voz de seu pai ecoou. Você permitiu fraqueza em nossa linhagem. Marcelo acordou encharcado de suor, a acusação ainda ecoando em seus ouvidos. Ele se levantou e foi para seu escritório em casa, incapaz de voltar a dormir. Quando o amanhecer rompeu sobre a cidade de São Paulo, iluminando os prédios com tons de ouro e carmim, Marcelo chegou a uma decisão. Tiago precisava de estrutura do que estava recebendo atualmente. O ambiente local tinha muitas distrações, muitas influências que poderiam desviá-lo de seu caminho predestinado. Distância e disciplina redefiniriam suas prioridades. Marcelo fez uma ligação para o diretor do Colégio Interno Santa Cruz, uma escola exclusiva em Petrópolis, conhecida por seu rigoroso programa acadêmico e valores tradicionais estritos. Quando o sol havia nascido completamente, os arranjos estavam sendo feitos para a transferência de Tiago no meio do semestre. Marcelo colocou o folheto do Colégio Interno Santa Cruz na mesa de café da manhã, ao lado do prato de Tiago, sua capa brilhante exibindo imponentes edifícios de tijolos e estudantes em uniformes impecáveis. A mensagem era clara mesmo antes de Marcelo falar. Você frequentará Santa Cruz a partir do próximo mês, ele anunciou, passando manteiga em sua torrada com precisão praticada. O programa acadêmico deles é incomparável. As conexões que você fará lá o servirão ao longo de sua carreira. Tiago olhou fixamente para o folheto, seu garfo suspenso a meio caminho de sua boca. Internato, em Petrópolis. É o movimento certo para seu futuro. Marcelo continuou sem olhar para cima da seção financeira do jornal. Já falei com o diretor Pinheiro. Eles estão bastante ansiosos para ter um Bittencourt entre seus alunos. Mas, pai, todos os meus amigos estão aqui. Minhas aulas... A voz de Tiago sumiu. A palavra não dita pairando entre eles. Dança. Você fará novos amigos. Melhores conexões, francamente. Os filhos de senadores, juízes, CEOs, futuros líderes como você. Eu fiz algo errado? Tiago perguntou baixinho. A pergunta perfurou a justificativa cuidadosamente construída de Marcelo. Ele finalmente olhou para cima encontrando os olhos de seu filho.
olhos tão parecidos com os de Carolina, sinceros e perspicazes. Isso não é punição, Tiago. É oportunidade. Às vezes, o caminho certo não é o confortável. O menino assentiu lentamente, resignação lavando sobre suas feições. Ele não argumentou mais. Bittencourt aceitavam sacrifícios necessários, mas o desânimo em seus ombros falava volumes. Você parte em 3 semanas, Marcelo acrescentou. A senhora Winter ajudará você a se preparar. O resto do café da manhã passou em silêncio, com Tiago ocasionalmente olhando para o folheto como se fosse uma sentença em vez de uma oportunidade. Marcelo disse a si mesmo que o menino entenderia, algum dia. Isso era proteção, não punição. Tiago o agradeceria quando estivesse no leme das empresas Bittencourt, respeitado e seguro. Naquela tarde, Marcelo recebeu uma visitante inesperada em seu escritório. Elisa Pereira, sua assistente executiva, chamou pelo interfone. Sr. Bittencourt, há uma senhorita Sara Cardoso aqui para vê-lo. Ela não tem hora marcada, mas está bastante insistente. Marcelo congelou, sua caneta pairando sobre um contrato. Sara Cardoso. Ele não esperava ouvir esse nome novamente. Mande-a entrar, ele disse após um momento de hesitação, colocando seu trabalho de lado e ajeitando sua gravata. Quando Sara entrou, Marcelo ficou impressionado com o quão diferente ela parecia fora do contexto de sua casa. Em calças e blazer bem ajustados, seu cabelo preso em um coque arrumado, ela parecia mais autoritária do que ele se lembrava. Ela carregava uma pasta de couro debaixo de um braço e encontrou seu olhar com confiança inabalável. Senhorita Cardoso. Marcelo gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Isso é inesperado. Peço desculpas por vir sem hora marcada, Sr. Bittencourt, mas o que tenho para discutir não podia esperar. Ela sentou-se, colocando a pasta em seu colo. É sobre... Tiago. A expressão de Marcelo endureceu. Tiago não é mais sua preocupação. Com respeito, isso não é inteiramente verdade. Sara abriu a pasta e removeu várias fotografias, colocando-as em sua mesa. Estas foram tiradas há 2 dias. Marcelo olhou para as imagens, momentaneamente, confuso. Elas mostravam Tiago no que parecia ser um centro comunitário, dançando ao lado de outros jovens artistas. As fotografias capturavam seu filho no meio de um salto, sua expressão transformada por uma alegria que Marcelo não via há semanas. Você tem se encontrado com meu filho pelas minhas costas? A voz de Marcelo estava perigosamente quieta. Não, Sara respondeu firmemente. Tiago tem frequentado o programa Jovem de Dança da USP. Eles se reúnem 3 vezes por semana depois da escola. Ele tem ido desde antes de eu deixar sua casa. A mente de Marcelo corria. As atividades extracurriculares de Tiago eram cuidadosamente monitoradas. Ou assim ele pensava. Ele tem dito à Sra. Winter que tem tutoria avançada de matemática. Sara continuou, como se lendo seus pensamentos. Na realidade, ele tem treinado para isso. Ela colocou um folheto em cima das fotografias. O concurso de dança jovem de São Paulo. É neste sábado. Tiago se qualificou como finalista. Marcelo olhou fixamente para o folheto, uma pressão construindo-se atrás de seus olhos. Como você sabe tudo isso? Eu ainda ensino no programa. Quando Tiago apareceu depois que fui demitida de sua casa, ele me fez jurar segredo. Ele está determinado a competir, Sr. Bittencourt. Vou acabar com isso imediatamente. Marcelo alcançou seu telefone. Antes que faça isso, Sara interrompeu. Há algo mais que deveria saber. Ela hesitou, então continuou mais gentilmente. O filho de Henrique Wilkinson, Eduardo, também está competindo. A informação atingiu Marcelo como um golpe físico. Henrique Wilkinson, seu rival nos negócios, tinha um filho na mesma competição. De repente, os comentários incisivos de Wilkinson faziam sentido perfeito. Ele não havia descoberto o interesse de Tiago por meio de fofocas de negócios. Ele havia aprendido sobre isso diretamente através de seu próprio filho. Você está sugerindo que Wilkinson está usando essa competição de dança como alavanca contra mim? Sara balançou a cabeça. Não estou sugerindo nada sobre os motivos do Sr. Wilkinson. Estou simplesmente fornecendo contexto. Marcelo recostou-se em sua cadeira.
sua mente trabalhando, através das implicações. Se ele tirasse Tiago da competição agora, Wilkinson poderia girar isso como quisesse. A narrativa estaria completamente sob seu controle. Por que você está me dizendo isso? Marcelo perguntou finalmente. Você não me deve nada. Eu a demiti. Sara encontrou seu olhar firmemente. Eu me importo com Tiago. Ele tem um talento extraordinário, Sr. Bittencourt. O tipo de habilidade bruta que os dançarinos treinam por anos para desenvolver. Mas mais importante, quando ele dança, ele é verdadeiramente ele mesmo. Quantas pessoas podem dizer que encontraram o que faz sua alma viver aos 13 anos? A pergunta mexeu com algo profundo dentro de Marcelo. Uma memória de como era se mover com a música, expressar o que não podia ser dito com palavras. Não estou aqui para mudar sua opinião sobre o internato ou sobre o que você acha que é melhor para seu filho, Sara continuou. Eu só acredito que você deveria vê-lo se apresentar antes de tomar sua decisão final, ver o que você estaria pedindo a ele para abrir mão. Marcelo olhou novamente para as fotografias, para a alegria desconhecida no rosto de seu filho. E se eu não for? Então Tiago competirá de qualquer maneira. Ele triunfará sem você lá para testemunhar, ou falhará sem você lá para apoiá-lo. De qualquer forma, algo entre vocês se quebrará que não pode ser facilmente reparado. A franqueza de sua avaliação era chocante. Marcelo não estava acostumado a ser abordado tão diretamente, especialmente por uma ex-funcionária. No entanto, ele não podia negar a verdade em suas palavras. A competição é às 19 horas, Teatro Municipal, Sara disse, levantando-se de sua cadeira. Tiago é o último a se apresentar em sua categoria. Ela moveu-se em direção à porta, então pausou. Mais uma coisa, Sr. Bittencourt. Os juízes incluem representantes da Academia de Ballet Bolshoi Brasil. Se Tiago ficar entre os 3 primeiros, ele receberá uma oferta de lugar no programa de treinamento de elite deles. Depois que Sara saiu, Marcelo sentou-se imóvel, olhando para a evidência da vida secreta de seu filho, espalhada por sua mesa. A competição seria em 2 dias, na mesma noite em que ele estava programado para hospedar um jantar crucial com potenciais investidores. Investidores que poderiam fazer ou quebrar a expansão das empresas Bittencourt para o mercado do Rio de Janeiro. Uma vida inteira de disciplina lhe dizia onde suas prioridades deveriam estar. Negócios primeiro, sempre. No entanto, pela primeira vez em décadas, Marcelo se viu questionando esse princípio fundamental. O sábado à noite chegou com uma clareza que parecia quase deliberada, como se o universo estivesse garantindo que Marcelo pudesse ver cada detalhe da escolha diante dele. O céu sobre São Paulo era um azul prístino, transitando para dourado enquanto o sol começava sua descida. Marcelo estava em pé na janela de seu escritório, observando a luz brincando através do horizonte que ele ajudara a moldar. Em sua mesa estavam 2 itens: a agenda do jantar com investidores e o programa da competição de dança que Sara havia enviado. Ele estivera alternando entre eles na última hora, incapaz de se comprometer totalmente com qualquer caminho. O interfone tocou. O carro está pronto, senhor, Elisa anunciou, para o jantar com investidores no Copacabana Palace. Obrigado. Elisa, Marcelo respondeu automaticamente. Ele pegou seu paletó, vestindo-o com facilidade praticada. Então, com movimentos que pareciam mecânicos, ele coletou sua pasta e dirigiu-se para o elevador. Quando as portas se fecharam, ele capturou seu reflexo no metal polido. Um homem bem-sucedido por todas as medidas convencionais, indo para garantir o futuro de seu império. Mas o futuro de quem ele estava garantindo? Quando o elevador chegou ao saguão, Marcelo caminhou determinadamente em direção ao carro que aguardava. Seu motorista, João, mantinha a porta aberta com seu habitual estoicismo profissional. O Copacabana Palace, senhor. Marcelo hesitou olhando para seu relógio. 18h45. A competição estaria começando em breve. Tiago estaria se preparando nos bastidores, talvez procurando um rosto familiar na plateia, não encontrando nenhum. Senhor, João incentivou. Marcelo tomou sua decisão. Mudança de planos, Teatro Municipal.
As sobrancelhas de João se ergueram ligeiramente em surpresa, mas ele assentiu. Sim, senhor. Durante o trajeto, Marcelo ligou para Ricardo Cavalcante, instruindo-o a lidar com o jantar de investidores. Emergência. Pessoal, ele explicou, não oferecendo mais detalhes. Ricardo, sempre confiável, assegurou-lhe que tudo seria administrado. O Teatro Municipal era um local modesto em uma parte de São Paulo que Marcelo raramente visitava. Quando João parou, na entrada, Marcelo notou a multidão diversificada fluindo para o edifício. Famílias de todos os contextos, unidas por seu apoio aos jovens artistas lá dentro. Espere aqui, Marcelo instruiu, ajeitando sua gravata ao sair do carro. O saguão estava lotado de pais, irmãos e amigos animados. Marcelo sentiu-se visivelmente deslocado em seu terno de 3 peças em meio à atmosfera casual. Ele verificou o programa, confirmando que Tiago se apresentaria por último na categoria de 13 e 15 anos. Ao entrar no auditório, as luzes já estavam diminuindo. Marcelo encontrou um assento em direção ao fundo, justo quando o anfitrião dava as boas-vindas a todos para o 27º concurso anual de dança jovem de São Paulo. As apresentações começaram, cada jovem dançarino aproveitando seu momento, sob os holofotes. Marcelo assistiu com desprendimento analítico no início, catalogando mentalmente elementos técnicos, enquanto permanecia emocionalmente distante. Seus olhos periodicamente escaneavam a multidão, eventualmente avistando Henrique Wilkinson e sua esposa na terceira fileira, suas expressões animadas enquanto aplaudiam cada artista. No meio do programa, Marcelo reconheceu Eduardo Wilkinson quando ele subiu ao palco. O menino era tecnicamente proficiente, seus movimentos precisos, sua rotina desafiadora. O público respondeu entusiasticamente, e Marcelo não pôde deixar de notar o sorriso orgulhoso de Henrique enquanto seu filho se curvava. O contraste com seu próprio relacionamento com Tiago atingiu Marcelo com força inesperada. Quando foi a última vez que ele havia mostrado tal orgulho sem reservas em seu filho? Tiago já havia visto essa expressão no rosto de seu pai. Uma figura familiar chamou a atenção de Marcelo, Sara Cardoso, de pé nas asas, oferecendo encorajamento a cada artista enquanto eles saíam. Ela ainda não o havia notado, focada inteiramente nos jovens dançarinos sob seus cuidados. À medida que a competição progredia, Marcelo se viu cada vez mais atraído pelas apresentações, apreciando a arte e o atletismo exibidos por essas crianças e adolescentes. Havia força aqui, diferente do que ele valorizava na sala de reuniões, mas inegável. Finalmente, o anfitrião anunciou: nosso competidor final na categoria de 13 e 15 anos, apresentando Libertação em Ré menor, Tiago Bittencourt. Marcelo sentou-se mais ereto, seu coração de repente batendo contra suas costelas. O auditório escureceu completamente antes que um único holofote iluminasse o centro do palco. Tiago apareceu, vestido com calças pretas simples e uma camisa branca justa. Ele permaneceu imóvel, cabeça baixa, esperando que sua música começasse. As primeiras notas emergiram. Uma peça de piano sombria que Marcelo reconheceu como Bach. Tiago começou a se mover, que Marcelo esqueceu de respirar. Esta não era a dança tentativa que ele vislumbrara em sua sala de estar semanas atrás. A performance de Tiago contava uma história de restrição e anseio, de regras e rebelião. Sua habilidade técnica era evidente mesmo para o olho não treinado de Marcelo, mas era a autenticidade emocional que se mostrava fascinante. Cada movimento parecia incorporar a luta entre disciplina e liberdade, controle e liberação. Na metade da peça, a música se transformou, a estrutura clássica dando lugar a uma interpretação moderna com percussão e cordas adicionadas. A dança de Tiago evoluiu em resposta, seus movimentos tornando-se mais expansivos, mais expressivos, culminando em uma série de giros e saltos que demonstravam tanto poder quanto vulnerabilidade. Enquanto Tiago executava uma sequência particularmente desafiadora, as mãos de Marcelo moveram-se por conta própria.
juntando-se em uma única decisiva palma. O som foi engolido pela música, mas o gesto em si representava uma rachadura em uma vida inteira de contenção. Quando a música terminou, Tiago manteve sua pose final por um momento sem fôlego, antes que o público irrompesse em aplausos. Marcelo viu-se de pé junto com todos os outros, sua compostura habitual esquecida, enquanto testemunhava a transformação no rosto de seu filho, a pura alegria da expressão artística plenamente realizada. Tiago curvou-se profundamente, seu sorriso radiante sob o holofote. Ao endireitar-se, seu olhar varreu a plateia, e por um segundo fugaz, seus olhos encontraram os de Marcelo. O menino congelou, descrença cruzando suas feições, antes de ser substituída por esperança cautelosa. Os juízes conferiram enquanto os competidores retornavam ao palco para a cerimônia de premiação. Marcelo mal registrou os anúncios de menções honrosas e posições de vice-campeão. Ele estava focado inteiramente em Tiago, que estava com uma postura perfeita, mãos entrelaçadas atrás das costas. A postura Bittencourt que Marcelo lhe ensinara anos já atrás. E o vencedor do primeiro lugar na categoria de 13-15 anos, recebendo uma bolsa completa para o programa Júnior de Elite da Academia de Ballet Bolshoi Brasil, Tiago Bittencourt. O teatro irrompeu em aplausos. Tiago deu um passo à frente, momentaneamente atordoado, antes de aceitar seu troféu. Enquanto o público continuava aplaudindo, Marcelo observou seu filho procurando pela multidão até que seus olhos se encontraram novamente. Desta vez, Marcelo assentiu deliberadamente, permitindo um pequeno sorriso para reconhecer a conquista de seu filho. Após a cerimônia, Marcelo abriu caminho para os bastidores, navegando através de grupos de famílias animadas, parabenizando seus jovens artistas. Ele encontrou Tiago cercado por colegas competidores, oferecendo congratulações, o troféu de tamanho exagerado apertado em suas mãos. "Pai", Tiago disse quando o avistou, surpresa e incerteza misturando-se em sua voz. "Você veio." "Vim", Marcelo confirmou subitamente ciente da atenção que estavam atraindo de pais próximos. "Você foi excepcional lá em cima." A expressão de Tiago iluminou-se tentativamente. "Você não está bravo?" "Discutiremos tudo mais tarde", Marcelo disse, mantendo sua compostura apesar das emoções ameaçando vir à superfície. "Mas não estou bravo." Antes que Tiago pudesse responder, Sara Cardoso se aproximou, sua expressão uma mistura de surpresa e aprovação cautelosa ao ver Marcelo nos bastidores. "Sr. Bittencourt", ela reconheceu com um aceno profissional antes de voltar-se para Tiago. "Parabéns, Tiago. Essa foi sua melhor apresentação até agora." "Graças a você, senhorita Cardoso", Tiago respondeu sinceramente. Marcelo observou o genuíno relacionamento entre eles, reconhecendo o que ele havia falhado em ver antes. Sara não estava minando sua autoridade. Ela estava nutrindo um dom que ele estivera pronto para extinguir. "Senhorita Cardoso", Marcelo disse formalmente, "posso ter uma palavra com a senhora em particular?" Sara assentiu, instruindo Tiago a esperar com os outros artistas para as fotos em grupo. Ela seguiu Marcelo até um canto quieto, longe da atividade agitada. "Eu lhe devo um pedido de desculpas", Marcelo começou, as palavras estranhas em sua língua. "Você viu algo em meu filho que eu me recusei a ver." Sara estudou-o cuidadosamente. "Nunca foi minha intenção interferir em seu relacionamento com Tiago. Eu simplesmente acredito que as crianças devem ser encorajadas a explorar seus eus autênticos, mesmo quando essa autenticidade conflita com as expectativas de seus pais." Marcelo desafiou, embora seu tom carecesse de sua borda habitual. "Especialmente então", Sara respondeu sem hesitação. "Sr. Bittencourt, posso lhe perguntar algo pessoal?" Marcelo assentiu rigidamente, desacostumado com tal franqueza. "Por que a dança de Tiago o perturba tanto? É mais do que apenas preocupação com o futuro dele, não é?" A pergunta pairou, entre eles enganosamente simples, mas cortando diretamente uma ferida que Marcelo nunca havia permitido curar. Por um momento, ele considerou um desvio, uma habilidade que ele havia dominado na sala de reuniões. Em vez disso, algo o compeliu em direção à honestidade.
Eu dancei uma vez, ele admitiu, sua voz baixa, quando eu era mais jovem que Tiago. Meu pai me descobriu durante uma apresentação comunitária. As consequências foram severas. Compreensão. Amanheceu nos olhos de Sarah. Então você está protegendo Tiago do que aconteceu com você. Estou protegendo-o de um mundo que não entenderá ou valorizará essa parte dele, Marcelo corrigiu. Negócios não recompensam sensibilidade artística. Com respeito, Sr. Bittencourt, o mundo mudou desde que você tinha a idade de Tiago. E restringi-lo de algo que ele ama não o protegerá. Apenas o ensinará a esconder seu verdadeiro eu. Marcelo olhou de volta para o palco, onde Tiago estava, com seu troféu animado enquanto falava com outros competidores. Eu vi Henrique Wilkinson aqui esta noite, Marcelo disse, mudando de assunto. O filho dele também competiu. Sarah assentiu. Eduardo, ele é muito talentoso, ficou em terceiro. Então Henrique sabia sobre a dança de Tiago através de seu próprio filho. Marcelo balançou a cabeça, peças caindo no lugar. E ele usou essa informação para me minar profissionalmente. Isso diz mais sobre o Sr. Wilkinson do que sobre dança, Sarah apontou. Mas sim, ele tem estado muito envolvido no treinamento de Eduardo. Ele participa de cada competição. A ironia não foi perdida para Marcelo. Seu rival nos negócios, um homem tão ambicioso e determinado quanto ele próprio, havia abraçado as buscas artísticas de seu filho em vez de suprimi-las. E ao fazê-lo, ele havia obtido uma vantagem que Marcelo não havia antecipado. Fiz arranjos para Tiago frequentar o Colégio Interno Santa Cruz no próximo mês, Marcelo disse após uma pausa. Internato em Petrópolis. A expressão de Sarah caiu, mas ela manteve sua compostura. Essa é sua decisão a tomar, claro. Mas Tiago acabou de ser oferecido um lugar no Bolshoi. É um dos programas de dança mais prestigiosos do país. Estou ciente. Marcelo endireitou sua gravata, um gesto habitual ao tomar decisões difíceis. É por isso que vou reconsiderar Santa Cruz. Os olhos de Sarah se arregalaram ligeiramente. Você vai deixá-lo ficar? Vou considerar todas as opções, Marcelo esclareceu, incluindo a possibilidade de encontrar uma maneira de equilibrar a educação de Tiago com esta oportunidade. Não, era uma resposta definitiva, mas era mais flexibilidade do que Marcelo Bittencourt havia mostrado em anos. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Sarah lhe disse que era um começo significativo. Ele precisará de orientação adequada, Marcelo continuou, seu tom tornando-se mais profissional. Estrutura, disciplina. A dança requer todas essas coisas, Sarah assegurou-lhe, mas também requer paixão. Tiago tem isso em abundância. Paixão sem direção não leva a lugar nenhum, Marcelo contrapôs. E direção sem paixão cria conquistas vazias, Sarah respondeu. Seus olhos se encontraram. E algo mudou no espaço entre eles. Um reconhecimento de perspectivas compatíveis apesar de suas diferenças. Sua conversa foi interrompida por Tiago, aproximando-se, ainda corado com a excitação de sua vitória. Pai, eles querem tirar fotos de todos os vencedores com os juízes. Posso ir? Marcelo assentiu. Claro, conversaremos depois. Enquanto Tiago voltava apressadamente para o palco, Marcelo virou-se para Sarah. Senhorita Cardoso, acredito que cometi um erro de julgamento quando encerrei seu emprego. Sarah levantou uma sobrancelha, esperando. Se estiver interessada, gostaria de discutir seu retorno, com responsabilidades expandidas em relação às atividades expandidas de Tiago. Você está me oferecendo meu emprego de volta, Sarah? Perguntou com um toque de diversão em sua voz. Estou oferecendo um emprego diferente, Marcelo esclareceu. Um que reconheça sua expertise em uma área onde eu claramente sou deficiente. Sarah considerou-o por um momento. Eu precisaria de autonomia para desenvolver um programa equilibrado para Tiago, um que honre tanto seu desenvolvimento intelectual quanto artístico, dentro de parâmetros razoáveis, Marcelo estipulou. Definidos colaborativamente, Sarah contrapropôs. Um toque de sorriso tocou os lábios de Marcelo. Você negocia como uma Bittencourt, senhorita Cardoso. Vou tomar isso como um elogio, ela respondeu. E sim, eu estaria disposta a discutir o retorno pelo bem de Tiago.
A cerimônia de premiação concluiu e as famílias começaram a sair do teatro. Marcelo avistou Henrique Wilkinson do outro lado da sala, seus olhos se encontrando brevemente. A expressão de Henrique registrou surpresa ao ver Marcelo antes de mudar para algo mais calculista. Marcelo respondeu com um aceno deliberado, nem amigável nem hostil, mas reconhecendo uma dinâmica alterada entre eles. Mais tarde naquela noite, após um jantar comemorativo no restaurante favorito de Tiago, Marcelo estava na porta do quarto de seu filho. Tiago estava cuidadosamente colocando seu troféu em uma prateleira, reorganizando seus prêmios acadêmicos para abrir espaço para esta nova conquista. Você deveria descansar, Marcelo disse. Foi um dia longo. Tiago virou-se, sua expressão mais aberta do que havia sido em semanas. Obrigado por vir esta noite, pai. Isso significou muito. Marcelo entrou no quarto, notando pela primeira vez os pôsteres de dança que Tiago havia escondido atrás da porta de seu armário. Evidência de uma paixão que ele vinha forçando a permanecer subterrânea. Sua apresentação foi notável, Marcelo disse, escolhendo suas palavras com cuidado. A disciplina necessária para o que você fez esta noite, eu subestimei esse aspecto da dança. O rosto de Tiago iluminou-se. A senhorita Cardoso diz que disciplina na arte é tão importante quanto disciplina nos negócios. Você apenas a canaliza de maneira diferente. A senhorita Cardoso é perspicaz, Marcelo admitiu. É por isso que pedi que ela retornasse. Sério? Os olhos de Tiago se arregalaram com esperança. Com um papel expandido, Marcelo acrescentou. Ela coordenará seu desenvolvimento acadêmico e artístico. Tiago pareceu processar essa informação cautelosamente. Isso significa que não preciso ir para Santa Cruz? Isso significa que estamos reconsiderando o que é melhor para seu futuro, Marcelo respondeu, incluindo como o programa do Bolshoi pode se encaixar em sua educação. A contenção na reação de Tiago quebrou e ele jogou seus braços ao redor de seu pai, algo que não fazia há anos. Marcelo ficou congelado por um momento, antes de desajeitadamente retribuir o abraço. Não vou decepcioná-lo, pai, Tiago. Prometeu sinceramente. Ainda vou aprender o negócio. Ainda vou deixá-lo orgulhoso, Você já me deixa orgulhoso. Marcelo interrompeu, surpreendendo-se com a verdade da declaração. Sua dedicação esta noite, isso foi puro. Bittencourt. Tiago recuou sua expressão cautelosa, mas esperançosa. Então posso continuar dançando? Marcelo assentiu lentamente. Encontraremos uma maneira de fazer isso funcionar. Bittencourts se adaptam quando necessário. A revisão de seu lema familiar não passou despercebida por Tiago, que sorriu amplamente. Adaptar-se em vez de quebrar? Algo assim, Marcelo concedeu, reconhecendo a perspicácia de seu filho, outra qualidade que o serviria bem, independentemente de seu caminho. 3 meses depois, Marcelo estava no fundo do estúdio da academia, de Ballet Bolshoi Brasil, assistindo à aula técnica de Tiago. O menino movia-se com confiança crescente, seu talento natural refinado pelo treinamento profissional. Marcelo havia ajustado seu próprio horário para acomodar essas observações semanais, um compromisso que levantara sobrancelhas entre sua equipe executiva, até que ele apontou que entender o desenvolvimento de seu herdeiro era simplesmente uma boa estratégia de negócios. Ele está progredindo de forma notavelmente bem, Sara observou, juntando-se a Marcelo na parede. Seu relacionamento profissional havia evoluído para uma parceria respeitada, cada um reconhecendo o valor do outro no desenvolvimento de Tiago. Suas notas de matemática caíram na semana passada, Marcelo apontou, ainda observando seu filho executar uma série de giros. Elas se recuperarão, Sara assegurou-lhe. Ele está administrando o período de ajuste melhor do que o esperado. Marcelo assentiu, silenciosamente reconhecendo que o mesmo poderia ser dito dele próprio. Os meses passados haviam exigido adaptação significativa à sua visão de mundo, aceitando que seu filho poderia se destacar em negócios e artes, simultaneamente, que o controle nem sempre era melhor mantido através da rigidez. A apresentação de inverno é no próximo mês, Sara lembrou-lhe. Tiago tem um solo.
Já está no meu calendário, Marcelo respondeu. Reprogramei a conferência telefônica com Tóquio. Sara sorriu, notando outra pequena vitória na evolução contínua de Marcelo Bittencourt. Henrique Wilkinson estará lá. Eduardo também tem um papel de destaque. Claro que ele tem, Marcelo disse secamente, embora sem a amargura que teria colorido tal observação meses atrás. Sua rivalidade com Wilkinson não havia diminuído, mas se transformara, estendendo-se agora a qual filho poderia executar uma pirueta mais perfeita, ao lado de qual empresa poderia garantir contratos mais lucrativos. Quando a aula terminou, Tiago correu até eles, seu rosto corado pelo esforço, mas brilhante com realização. Você viu aquela última combinação? A senhora Rodrigues disse que meu controle está melhorando. Eu vi, Marcelo confirmou. Seu equilíbrio nos giros estava muito mais consistente. Tiago sorriu com a observação específica. Evidência de que seu pai estava verdadeiramente assistindo, verdadeiramente vendo-o. Ainda nos encontraremos com os empreendedores da Westlake esta tarde, certo? 3 horas, Marcelo assentiu. Não se esqueça de revisar a proposta no caminho. Tiago prometeu que o faria, dirigindo-se aos vestiários com uma confiança recém-descoberta que se estendia além de sua dança. Marcelo o observou partir, refletindo sobre a transformação desses últimos meses, não apenas em Tiago, mas nele mesmo. A noite da apresentação de inverno chegou com uma leve neblina que cobriu São Paulo em branco imaculado. O salão de apresentações do Bolshoi estava lotado, o público uma mistura de pais orgulhosos, patronos dedicados às artes e membros influentes da sociedade paulistana. Marcelo sentou-se na primeira fila, programa na mão, ciente dos olhares curiosos dirigidos a ele. Sua presença em tais eventos havia se tornado menos surpreendente com o tempo, mas ainda digna de nota. Henrique Wilkinson e sua esposa estavam sentados do outro lado do corredor, trocando acenos cordiais com Marcelo. Suas interações públicas agora temperadas por um entendimento mútuo que havia evoluído ao lado das jornadas paralelas de seus filhos. Sara juntou-se a Marcelo momentos antes das luzes diminuírem, ocupando o assento que ele havia reservado ao seu lado. Seu relacionamento havia evoluído além da cooperação profissional, desenvolvendo-se em algo que nenhum dos dois havia antecipado. Não exatamente romance. Marcelo Bittencourt não navegava facilmente por tais territórios, mas uma conexão construída sobre propósito compartilhado e respeito genuíno. Nervoso? Sara perguntou baixinho enquanto as luzes começavam a diminuir. Bittencourts não ficam nervosos, Marcelo respondeu automaticamente. Então acrescentou com um toque de humor. Mas Tiago mencionou que seu figurino inclui lantejoulas, então estou mantendo preocupação razoável. Sara riu suavemente, um som que Marcelo vinha apreciando mais do que admitiria. A cortina subiu, e a apresentação começou com performances em grupo dos estudantes mais jovens. Marcelo assistiu com o olho treinado que havia desenvolvido ao longo de meses de exposição a este mundo anteriormente, estrangeiro, reconhecendo elementos técnicos e escolhas artísticas que teriam sido invisíveis para ele um ano antes. Quando o solo de Tiago foi anunciado, Marcelo sentou-se mais ereto, seu foco absoluto. O palco escureceu brevemente antes que um único holofote iluminasse seu filho, pôs-se confiante no centro. A música começou. Clássica, mas com tons contemporâneos, uma fusão que parecia particularmente adequada. A performance de Tiago contava uma história de transformação, começando com movimentos controlados, quase rígidos, que gradualmente se expandiam em expressões de liberdade e autodescoberta. Marcelo reconheceu elementos da jornada de seu filho em cada sequência, a precisão técnica dando peso à narrativa emocional. Quando a performance atingiu seu clímax, Tiago executou uma série de giros que requeriam controle extraordinário antes de lançar-se em um salto, que parecia suspendê-lo no ar. O público coletivamente prendeu a respiração, testemunhando não apenas habilidade técnica, mas expressão artística autêntica. Quando Tiago terminou sua pose final, o aplauso foi imediato e trovejante. Marcelo estava de pé, antes de perceber que havia se movido,
aplaudindo com abandono incaracterístico. Ao seu lado, Sara sorria com orgulho profissional e alegria pessoal. "Esse é seu filho", ela disse simplesmente, as palavras carregando camadas de significado além da declaração óbvia, sim. Marcelo concordou, observando Tiago curvar-se profundamente antes de sair do palco. Ele é. A recepção após a apresentação zumbia com conversa e congratulações. Tiago movia-se pela multidão com confiança fácil, aceitando cumprimentos, graciosamente enquanto mantinha a compostura digna esperada de um Bittencourt. Marcelo observava de distância, envolvido em conversa com o diretor artístico do Bolshoi, mas mantendo seu filho em sua visão periférica. Henrique Wilkinson aproximou-se, taça de champanhe na mão. Performance notável de Tiago esta noite. Ele ofereceu seu tom genuíno apesar de sua história complicada. Ele tem talento excepcional. Obrigado, Marcelo respondeu. A peça clássica de Eduardo também foi impressionante. O reconhecimento estabeleceu um novo equilíbrio entre eles, ainda competitivo, mas com um respeito mútuo relutante que havia estado ausente em suas interações anteriores. Ouvi que as empresas Bittencourt garantiram o desenvolvimento do Riverside, Henrique continuou. Negócios nunca longe de seus pensamentos e parabéns. O anúncio vai a público na próxima semana, Marcelo confirmou. Você tem boas fontes. Henrique sorriu ligeiramente. Assim como você teve excelente inteligência em minhas negociações com os investidores europeus. Marcelo não confirmou nem negou a observação. Informação era moeda em seu mundo e ambos jogavam o jogo com expertise. Nossos filhos parecem estar discutindo suas performances, Henrique observou, acenando para onde Tiago e Eduardo estavam em conversa animada, claramente comparando notas sobre suas respectivas rotinas. Talvez eles sejam mais colaborativos que seus pais, Marcelo sugeriu secamente. Ou talvez eles redefinam a competição completamente, Henrique contrapôs. De qualquer forma, eles parecem estar forjando seus próprios caminhos. A observação persistiu enquanto Henrique se desculpava para se juntar à sua esposa. Marcelo considerou a verdade na declaração enquanto observava Tiago facilmente navegar pela dinâmica social da recepção. Seu filho estava de fato forjando seu próprio caminho, um que honrava o legado Bittencourt enquanto expandia sua definição. Mais tarde naquela noite, Marcelo estava na porta de seu escritório em casa, observando Tiago adicionar sua medalha da apresentação à crescente coleção de conquistas que abrangiam tanto prêmios de competição de negócios quanto honras de dança. Você teve 1 ano e tanto, Marcelo observou. Tiago virou-se sorrindo. Foi diferente do que eu esperava. Melhor. Para mim também, Marcelo admitiu, a honestidade vindo mais facilmente do que uma vez viera. Tiago hesitou, então fez a pergunta que estivera segurando. Você está realmente bem com tudo isso? Comigo querendo ambos os mundos. Marcelo considerou sua resposta cuidadosamente. Aprendi que a adaptabilidade às vezes é mais valiosa que a aderência rígida à tradição. Você é um Bittencourt, Tiago. Isso não mudará se você estiver em uma sala de reuniões ou em um palco. Ou ambos, Tiago acrescentou com um sorriso. Ou ambos, Marcelo concedeu. Embora eu ainda espere que você domine aquelas projeções trimestrais antes de seu workshop contemporâneo no próximo fim de semana. Já feito, Tiago assegurou-lhe. A senhorita Cardoso as verificou ontem. A menção de Sara trouxe um tipo diferente de consciência a Marcelo. Sua influência havia se expandido além do desenvolvimento de Tiago, sutilmente remodelando a própria perspectiva de Marcelo sobre o que constituía sucesso e realização. A senhorita Cardoso se juntará a nós para o jantar amanhã? Tiago perguntou, seu tom deliberadamente casual. Marcelo levantou uma sobrancelha para a tentativa transparente de seu filho de combinação. Ela vai, em capacidade profissional. Claro, Tiago concordou, embora seu sorriso sugerisse que ele tinha suas próprias teorias sobre o relacionamento em evolução. Na noite seguinte, Marcelo estava no terraço de sua casa, olhando para o horizonte de São Paulo. As luzes da cidade refletiam na vista noturna,
criando uma imagem dupla da metrópole que ele ajudara a construir. Atrás dele, os sons de Tiago praticando piano filtravam-se através das portas abertas, outra busca artística que ele embarcara nos meses recentes. Sara juntou-se a ele no terraço, carregando 2 taças de vinho. Tiago me diz que você está considerando deixá-lo frequentar o intensivo de verão no Rio. Marcelo aceitou a taça oferecida. Estou avaliando os méritos do programa relativos ao aprendizado de negócios que eu havia planejado originalmente. Sempre o estrategista, Sara observou com um sorriso. Alguns hábitos permanecem, Marcelo reconheceu. Mas estou aprendendo que estratégia pode acomodar múltiplos objetivos. Eles ficaram em silêncio confortável, assistindo às luzes da cidade. Marcelo estava agudamente consciente de quanto havia mudado em um único ano, como uma descoberta casual havia colocado em movimento transformações que ele nunca poderia ter antecipado. Seu mundo cuidadosamente controlado havia sido perturbado, mas o resultado não era o caos que ele temia, mas sim uma expansão de possibilidades. O que mudou sua mente? Sara perguntou subitamente. Aquele dia na competição, o que fez você ficar para assistir Tiago em vez de ir embora? Marcelo considerou a pergunta, olhando de volta para o momento em que sua decisão havia se equilibrado na ponta de uma faca. Percebi que estava perpetuando um ciclo. Meu pai me forçou a abandonar algo que eu amava, e eu estava prestes a fazer o mesmo com Tiago. Naquele momento, vi uma chance de quebrar esse padrão. Foi preciso coragem, Sara disse baixinho. Marcelo balançou a cabeça ligeiramente. Foi preciso ver a coragem do meu filho primeiro. Tiago nunca parou de dançar, mesmo quando pensou que isso lhe custaria tudo. Esse tipo de convicção, isso é algo que até eu poderia aprender. Dentro da casa, o piano de Tiago mudou para uma peça que Marcelo reconheceu. Uma que Carolina costumava tocar nos primeiros anos de seu casamento, antes que ambição e prioridades divergentes os separassem. A melodia familiar carregava memórias que Marcelo havia há muito suprimido, mas agora descobriu que podia abraçar sem as bordas afiadas do arrependimento. Tenho pensado, Marcelo disse após um momento, em estabelecer uma fundação, algo que proporcionaria educação artística a crianças que de outra forma não teriam acesso. A expressão de Sara registrou surpresa. Isso é não o que eu esperava que você dissesse. Sou ocasionalmente imprevisível, Marcelo respondeu, com um toque de sorriso. A Fundação Bittencourt para a Educação Artística e Empresarial. Tiago sugeriu o nome. Combinando ambos os mundos, Sara observou. Eu gosto. Achei que gostaria, Marcelo disse. É por isso que gostaria que considerasse dirigi-la. Sara virou-se para encará-lo completamente, procurando em sua expressão confirmação de que ele estava falando sério. Essa é uma oferta significativa. Exigiria que você renunciasse à sua posição atual, Marcelo continuou. Mas a fundação se beneficiaria de sua expertise em educação artística e sua compreensão de como ela pode complementar o treinamento empresarial tradicional. E esta nova posição ainda incluiria trabalhar com Tiago? Sara perguntou. Claro, Marcelo confirmou. Embora o desenvolvimento dele seria apenas um aspecto de uma missão muito mais ampla. Sara considerou a oferta. Sua expressão pensativa. Eu precisaria de autonomia para desenvolver programas que realmente equilibrem ambas as disciplinas. Daí a oferta de diretoria em vez de uma posição subordinada, Marcelo apontou. E quanto aos outros aspectos de nosso relacionamento de trabalho? Sara perguntou cuidadosamente. Marcelo encontrou seu olhar diretamente. Esses aspectos precisariam ser negociados separadamente de considerações profissionais. Sempre o homem de negócios, Sara observou, embora seu sorriso suavizasse a observação. Algumas transformações ocorrem mais gradualmente que outras, Marcelo reconheceu. Dentro, a música de Tiago concluiu, as notas finais pairando no ar antes de dar lugar aos sons ambientes da cidade abaixo. Marcelo ergueu sua taça levemente. As jornadas inesperadas. Sara tocou sua taça na dele, e a ter a coragem de segui-las. Enquanto ficavam juntos no terraço,
Marcelo refletiu sobre a jornada do ano. O controle que uma vez definira sua existência não havia sido renunciado, mas sim redefinido. Ele aprendera que a verdadeira força às vezes residia na flexibilidade, que o legado poderia tomar formas que ele não havia antecipado e que as transformações mais valiosas frequentemente começavam com as descobertas mais inesperadas. E quando Tiago juntou-se a eles no terraço, sua presença um testemunho do novo equilíbrio que todos haviam descoberto, Marcelo soube que a história que estavam escrevendo juntos era muito mais complexa e gratificante do que aquela que ele originalmente havia roteirizado.